Vamos começar nossa live de hoje, que nós vamos falar de peelings, hiperpigmentação. Primeiro eu gostaria de agradecer o elogio pro meu novo cabelo, meu novo estilo. Sabe, durante muitos anos eu usei franja. E aí, nesse momento agora que a gente pensa em mudanças, né? E retomar algumas coisas. Eu vinha sempre pensando assim, franja é uma coisa para mais adolescente, uma pessoa mais nova. E aí, assim, eu de franjinha, sei lá. Aí a minha filha resolveu cortar a franja, a Isadora, que acho que a maioria aqui conhece. Aí eu falei, quer saber? Se as pessoas acharem que franja é de adolescente, franja não é para mulher mais madura, pouco importa, eu vou cortar a franja. E eu tô aqui assim hoje, por isso que eu falo que a gente tem que acreditar na gente e fazer o que a gente acha que é o melhor pra nós, né? Lógico, sem entrar no momento do outro, sem estar ultrapassando um limite, mas a gente tá fazendo o que faz a gente feliz. Acho que a gente tem que trabalhar isso. Obrigada pela cara de menina, Aline, muito obrigada. E vamos para o nosso tema, então, de hoje, tá certo? Escolhi essa música inicial, né, que fala vamos remar juntos para o mesmo local, né, juntos a gente consegue chegar lá, sonhos para serem sonhados, ele fala. Então, vamos falar menos e agir mais. Então, eu acho que é isso mesmo que a gente tem que pensar nesse momento. A gente tá aí com várias regiões abrindo, né, as portas novamente. E aí, vamos trabalhar, então, em pró do nosso cliente, da saúde do nosso cliente. Hoje, nós vamos falar de peelings. Vocês, pra gente relembrar, a gente tá fazendo um seriado, né, uma série de lives, um seriado de peelings, falando sobre vários tipos de peelings. A semana passada nós falamos sobre um peeling para todos os fototipos, todos os biotipos, que é o All Skin, trabalhando com os polihidroxiácidos associados à nicotinamida. Eu não consegui salvar semana que vem, pessoal. Eu vou gravar um vídeo pro IGTV falando da aula da semana que vem, tá? E hoje nós vamos falar para peelings e melasma. Rafa Torres, essa música, tá? Rafa Torres, a música A Vida é um Rio. Rafa Torres, A Vida é um Rio, tá? Pra quem tá perguntando aí da música, Rafa Torres, A Vida é um Rio. É linda a música. Bom, pessoal, então tem na Spotify, tá? Pessoal, então vamos falar então de peelings e hiperpigmentações, né? Primeiro, pra gente entender sobre os peelings e a hiperpigmentação, nós temos que entender que o processo de hiperpigmentação, nós vamos falar aqui hoje da hiperpigmentação, que é a pigmentação de defesa, que é a pigmentação de melanina. Pra gente entender isso, nós temos que entender que onde começa a formação da nossa melanina, né? A nossa melanina, ela começa a ser formada no nosso melanócito. E aonde se encontra o nosso melanócito? O nosso melanócito se encontra na camada basal, ou seja, lá na última camada de cima para baixo, a última camada de cima para baixo, a camada basal é onde nós temos o nosso melanócito. Esse melanócito, ele vai produzir a melanina por um processo de estímulo, então ele pode ser estimulado, o melanócito, por todo o exposome que a gente vem falando há tanto tempo, né, sobre esse termo exposome. Então ele pode ser estimulado pelo sol, ele pode ser estimulado pela poluição, pelo calor, ele pode ser estimulado pela luz visível, ele pode ser estimulado por um processo inflamatório, pelo atrito, então ele pode ser estimulado por processos térmicos, químicos, físicos. Tá? Atrito, então tudo isso pode gerar para o melanócito um entendimento. Vamos entender que vamos pensar que a nossa célula, ela tem um entendimento. Na verdade, todas as nossas células são extremamente inteligentes, até mais que nós, vamos falar assim, né? O nosso melanócito sofre esse estímulo. O que ele entende? Que ele tem que defender quem? A ele mesmo. E a célula da camada basal, o queratinócito da camada basal. Então, ele começa a produzir melanina. Então, ele é estimulado. Então, toda vez que ele sofre uma agressão, seja interna ou externa, ou às vezes por um estímulo hormonal, ele começa a produzir
melanina e ele produz essa melanina vai sendo produzida e maturada no que a gente chama de melanossoma, tá? É produzida essa melanina através de um processo bioquímico onde a gente tem envolvido a tirosinase, que é a enzima que a gente mais conhece, que é o que mais a gente trabalhou até alguns anos atrás, quando a gente trabalhava hiperpigmentações derivadas de melanina. Então há um estímulo do nosso melanócito, ele começa a produzir melanina, nosso melanossoma, através desse processo bioquímico, onde eu tenho envolvida a tirosinase, TRPV1, TRPV2, com a transcrição do complexo MITF. Essa melanina que é produzida no nosso melanócito corre pelo detrito do nosso melanócito. Pensa que o nosso melanócito é um polvo, tá? Então ele tem esses tentáculos são detritos, que a gente chama como tentáculos. Esse melanossoma corre por esse detrito e ele vai pigmentar através de um processo de fagocitose ou queratinócito, tá certo? Então esse pigmento, ele vai ser depositado no nosso queratinócito através dos dendritos. Então, a gente tem várias etapas para que a gente possa trabalhar a hiperpigmentação. Esse pigmento depositou no nosso queratinócito, no processo de renovação, que demora cerca de 28 dias, esse queratinócito pigmentado vai subindo até a nossa superfície, o nosso extrato córneo. E eu visualizo o meu pigmento, tá certo? O meu melasma, tá? Bom, esse é o processo a grosso modo falando, né? Então, lógico que a gente teria uma aula para explicar todo esse mecanismo, onde a gente tem cerca de 25 etapas diferentes, tá? Desde o estímulo do melanócito até a entrada desse melanossoma pigmentado para o nosso queratinócito, dessa fagocitose para o nosso queratinócito, que envolve vários mediadores, várias terminações. Então, eu tenho estímulo de prostaglandina, eu tenho estímulo da endotelina 1, do POMC, que vão ativar a parede do meu melanócito, vão estimular o complexo MITF, vai ter a liberação da a conversão, a tirosinase vai entrar em ação, vai ter todo o esquema bioquímico, TRPV1, TRPV2, formando a melanina que vai ser depositada no queratinócito. Então, é todo um processo bioquímico que eu não vou numa live explicar aqui pra vocês, mas pra gente entender a grosso modo, tá certo? Bom, pigmentei o meu queratinócito, esse queratinócito subiu. O peeling. Agora, onde entra o peeling? Então, demora 28 dias para esse queratinócito ir até a superfície. E cada melanócito, ele pigmenta cerca de 36 a 40 queratinócitos, tá? Quanto mais eu agrido o meu melanócito, mais comprido vai se tornando o meu tentáculo. Então, mais queratinócitos ele vai pigmentar, tá? Quando a gente fala de peelings, vamos lembrar novamente o que peeling faz. Peeling significa pelar, né? Descamar. Então, inclusive, quando a gente pega uma literatura e a gente vai fazer a tradução literal da palavra, a gente fala cascas químicas, né? A gente está promovendo cascas químicas. O que seria isso? Descascar da pele. Então, ele é pelar, descamar. O peeling faz isso. O peeling, propriamente dito, principalmente quando a gente está falando do que a gente hoje tem disponível, esse produto que a gente está falando dos hidroxiácidos, eles vão trabalhar o quê? Remover o pigmento já formado. Ele não inibe a formação de um novo pigmento. Então, o peeling, ele não vai inibir a formação de um pigmento. Ele vai remover o pigmento já formado. Então, vamos pensar, nós vamos fazer um peeling. Lógico, nós estamos falando de peelings estéticos, tá certo? Nós não estamos falando de peelings médicos. O peeling estético, ele vai remover a nossa superfície até o nosso extrato granuloso. Às vezes, dependendo da combinação que a gente faz dos ácidos, a gente pode chegar no nosso extrato espinhoso, mas vamos falar que a gente chega até o nosso extrato granuloso. A gente vai remover esse pigmento, tá certo? Mas a gente vai remover esse pigmento, mas nós não vamos estar inibindo a formação de mais melanina.
Então o que acontece? Aí eu fiz o peeling, aí depois de um período o pigmento, aí a mancha voltou, aí o peeling estimulou a pigmentação. Não é isso, pessoal. É porque na verdade nós não trabalhamos a inibição da formação da melanina. Nós trabalhamos somente a remoção do pigmento já formado, quando a gente está utilizando os ácidos, tá certo? Então nós estamos fazendo o que? O pelar, o descamar, removendo o pigmento que está na superfície. Mas nós não estamos inibindo o nosso melanócito e nem estamos inibindo os fatores que vão desencadear a formação de melanina. E principalmente quando a gente pensa em pigmentação pós-inflamatória, se eu utilizar um ácido numa concentração maior, num pH mais baixo por um tempo maior, eu posso, por exemplo, ao invés de só remover esse pigmento, estar estimulando o nosso melanócito. Alguns estudos mostram isso. E é muito simples a gente entender isso. Por que que isso vai acontecer? Porque nós estamos estimulando o processo inflamatório. Nós estamos gerando o processo inflamatório com o uso dos ácidos. Então, se eu usar um ácido de baixo peso molecular, como um glicólico, como um ATA, e eu utilizar numa concentração mais alta, ou eu estar num pH muito baixo, então aí a gente vai ter sim esse processo inflamatório mais intenso e aí nós vamos ter a formação de mais melanina. Então nós temos uma pergunta aqui, então esse seria o processo do efeito rebote? Esse seria um dos efeitos do processo rebote. Nós temos o rebote causado por causa de um estímulo de um processo inflamatório, então aí nós temos uma pigmentação pós-inflamatória gerada por um agente agressor, no caso pode ser o próprio peeling, porque o próprio peeling gera processo inflamatório. Vamos lembrar, pessoal, que nós estamos fazendo peelings estéticos. Peelings estéticos, eles têm concentrações mais baixas, pH em torno de 3,5, que é hoje o que a Anvisa permite, então ele é mais seguro. Mas vamos supor que você aí que está me assistindo seja um profissional que pode fazer peelings mais agressivos. Quando a gente faz peelings mais agressivos, nós usamos concentrações mais altas, usamos pHs mais baixos. Então isso pode gerar um processo inflamatório. Se esse nosso cliente já tem uma pigmentação, mostra que ele tem uma reação aumentada do seu melanócito. Então ele pode ter sim uma hiperpigmentação rebote, tá? Isso é uma das coisas que acontece que a gente conhece como rebote. Outra coisa que a gente conhece e que pode dar o rebote é o quê? É a mudança epigenética do nosso melanócito. É um assunto muito novo, né? Falar de epigenética e melanócito. O que acontece, pessoal? Quando a gente vai avaliar um cliente, quando a gente fala de hiperpigmentação, nós temos que entender o histórico do nosso cliente nos seus primeiros... Uma das coisas, né? Tem várias coisas, mas uma das coisas que nós temos que entender do histórico do nosso cliente é como que foi a exposição solar dele nos primeiros 20, 25 anos de vida. Ele sofreu queimaduras? Quantas? Né? Porque dependendo do número de queimaduras que ele sofreu, do quanto ele se expôs à radiação solar, ele criou uma memória epigenética no melanócito. E daí, o que vai acontecer? Mesmo que agora, nesse momento, ele está com 40 anos, ele vai se expor ao sol, ele utilize filtro solar, né? Ele se proteja, esteja embaixo do guarda-sol, só o calor do sol faz com que o melanócito dele entenda que está sendo agredido como lá atrás, naqueles primeiros 20 anos de exposição solar. Então, dependendo do número de exposições solares onde ele sofreu queimadura e aonde ele sofreu por mais de uma vez essa queimadura, ele vai ter essa memória epigenética. E por isso que também a gente tem o efeito rebote. Por isso que quando a gente trata um cliente que tem hiperpigmentação, melasma, bom, vocês conseguiram melhorar a aparência dele, o melasma dele era epidérmico, a gente conseguiu sanar esse problema, a gente melhorou muito, né? Lembrando que a gente está removendo, né? E ao mesmo tempo temos que estar despigmentando. Aí ele vai para o sol.
Aí volta tudo, voltou tudo. Por que voltou tudo? Porque o melanócito, ele tem memória. Mesmo que esse cliente esteja no sol embaixo do guarda-sol, esteja com filtro solar. Por quê? Porque existe a memória epigenética. Esse é um assunto bem novo, tá certo? Né? Que a gente tá falando hoje em dia sobre essa memória epigenética do nosso melanócito. Existe um único ativo que trabalha a mudança da memória epigenética. Um ativo, pelo menos, que já existe um estudo, tá certo? Então, a esse ativo que já existe esse estudo, ele é o Aitonil. Ele existe um estudo para uso home care, utilizando ele para mudança do perfil epigenético do nosso melanócito. Tem uma outra pergunta aqui. Então, seria melhor um tratamento nutracêutico além do peeling, usar um ácido home care? FPS? Sim, sem dúvida. Então, não só isso, mesmo na clínica, além do peeling, nós temos que estar utilizando os tratamentos despigmentantes, ou seja, os despigmentantes que vão atuar sobre o processo de melanogênese. Então, eu expliquei para vocês tudo como funciona. Então, o que acontece? Eu vou usar um peeling, um hidroxiácido, lembrando que nós temos dentro do hidroxiácido a família dos alfa, dos beta, dos ceto, dos polihidroxiácidos. Pessoal, uma de vocês comentou comigo esses dias que eu repito várias vezes a mesma coisa, se isso é proposital. Existe uma técnica francesa de memorização que trabalha isso, a repetição. Então eu repito mesmo algumas coisas que eu acho importante a gente sempre retomar, mesmo porque eu sei que tem pessoas aí que talvez não tenham escutado outras lives minhas, né? E eu até esqueço de me apresentar, porque eu penso que todo mundo me conhece, já começa todo mundo a falar oi, mas para quem não me conhece, eu sou a doutora Fernanda Chauvin, sou farmacêutica bioquímica e tenho especialização, pós-graduação dentro da área de cosmetologia, especialização fora do país na Bélgica. Sou membro de várias sociedades internacionais de cosmetologia, tá? Então, para quem ainda não me conhece, mas acho que a maioria me conhece aí. Então, pessoal, mesmo que a gente vá fazer um peeling, nós não podemos esquecer que nós temos que trabalhar sim com os despigmentantes simultaneamente, ou na mesma sessão do peeling, lembrando que o peeling também é um permeador cutâneo, ou porque ele vai quebrar a ligação entre os corneócitos, então ele vai ajudar na permeação dos ativos, ou justamente numa sessão posterior e anterior, no pré e pós-peeling, imediato e tardio, e o home care, e também os nutracêuticos, né, que a gente pode estar utilizando sim. E quais os nutracêuticos? A gente pode estar utilizando nutracêuticos, por exemplo, que tenham luteína, que tenham polipódium, que tenham coenzima Q10, né, nutracêuticos que vão trabalhar o quê? A inibição dos radicais livres, porque um dos estimuladores do nosso melanócito é o excesso de radicais livres. O radical livre formado pelo sol, o radical livre formado pela luz visível, o radical livre formado até pelo atrito, o próprio processo inflamatório que a gente tem por causa desses agressores. Então a gente vai usar ativos que vão trabalhar justamente a diminuição dos radicais livres e a modulação do processo inflamatório nos nossos nutracêuticos, tá certo? Para nós melhorarmos essa resposta, tá? Então, pessoal, é muito importante que a gente trabalhe então com esses ativos. O ácido alfa-lipoico, que é uma pergunta que estão me fazendo, ele também atuaria como um produto de antirradical livre. Lembrando que o ácido alfa-lipoico, ele é parente do tilglicólico, e isso é muito importante para que a gente trabalhe pigmentação de hemosiderina, mas nós estamos falando hoje da pigmentação de melanina, tá? Então vamos lá, o peeling, então, os ácidos fazem pelar, descamar. Mas quem disse para vocês que a gente não pode, no mesmo produto, ter uma formulação utilizando um alfa-hidroxiácido junto com agentes despigmentantes? A gente pode ter. Então a gente pode fazer uma formulação, que é um produto que nós estamos lançando hoje aqui na nossa live, que é o Lumina Face da linha Fases, que é um peeling, onde a gente está colocando o ácido lático, que é um
alfa-hidroxiácido, de peso molecular bem mais baixo que o mandélico, mas de um peso molecular um pouquinho mais alto que o glicólico. O ácido lático, ele é um ácido seguro. O ácido lático faz parte do nosso manto hídrico, do fator natural de hidratação. Então a gente consegue fazer o descamar, o despelar de uma forma segura. Além disso, a gente consegue normalizar a nossa microbiota. Então nós temos aí 10% do ácido lático, com pH 3,5, e nessa formulação nós trouxemos junto o nopigmerin. O nopigmerin, ele é o ácido ferrúlico ligado num peptídeo, então seria um fator de crescimento de terceira geração. O nopigmerin vai trabalhar o quê? Todo o complexo MITF, vai inibir tirosinase, TRPV1, TRPV2 e vai inibir a fagocitose do melanossomo para o queratinócito, tá certo? Então a gente vai ter uma transferência de melanossoma, que é onde está formado o nosso pigmento, a nossa melanina, do nosso melanócito para o nosso queratinócito inibido. Então a gente está contemplando um mecanismo. A gente tá, na verdade, com a pigmenia, a gente está contemplando mais de um mecanismo. Tanto a transferência do pigmento já formado do nosso melanócito para o queratinócito, quanto também nós estamos inibindo a produção de melanina, tá certo? Neste mesmo produto, neste peeling, nós trouxemos o ácido fítico. O ácido fítico, ele quer cobre. Cobre é cofator da atividade da tirosinase. A tirosinase não consegue trabalhar se não tiver cobre. Então, a gente quer cobre. Então, tanto que quando a gente faz terapias de pigmentação, a gente pode utilizar cobre. Aqui nós queremos despigmentar. Então, nós vamos fazer o que? O ácido fítico, que é um ácido muito consagrado, que não tem poder de pelar. Ele pode ser associado neste peeling como um produto que vai ter a inibição da tirosinase através da quelação do cobre. Nós temos nessa nossa formulação também o ácido tranexâmico, porque o ácido tranexâmico, ele inibe processo inflamatório. Olha só. Ele inibe o processo inflamatório e ele também, então ele vai inibir a prostaglandina, que está estimulando o nosso melanócito, e ele também vai trabalhar inibindo a melanogênese. Então aqui nós temos um produto, que é o Lumina Face, que está trabalhando o mecanismo de pelar, despigmentar, mas associado já com os despigmentantes. Tá certo? Então nós temos um peeling despigmentante. Não é o ácido que está despigmentando, o ácido está removendo o pigmento da superfície. O que está trabalhando a inibição da melanogênese são os outros ativos que eu tenho na formulação, que no caso é o norpigmerin, é o ácido fítico e o ácido tranexâmico. Tá certo? Então nós podemos trabalhar dessa forma durante o processo de peeling. E lógico, se eu tenho melasma, eu tenho que trabalhar o pré-peeling com os despigmentantes, eu tenho que trabalhar o pós-peeling com os despigmentantes, eu tenho que sim hidratar essa pele. Quanto mais hidratada, quanto mais essa pele estiver resistente, menos a possibilidade de eu ter uma reatividade do melanócito, porque ele se sente resguardado. Então por isso que sempre a gente volta para aquele ponto lá da corneoterapia, que é melhorar a barreira, o pH, o ecossistema cutâneo, tudo isso. Então nós vamos ter que trabalhar nesse sentido. Nós temos que trabalhar também, de que forma? Nós vamos ter que trabalhar com o uso do home care. Então é importante, pessoal, por que a gente tem que entender isso? Não adianta vocês fazerem um super tratamento despigmentante, não adianta vocês fazerem na cabine, utilizarem peelings, se o cliente não estiver usando o home care adequado. Por quê? Porque o melanócito produz melanina todo o tempo. Então nós temos que, é como a gente estar fechando a fábrica, né? Então a gente tem que estar o quê? A gente tem que estar adormecendo o nosso melanócito, e isso a gente não consegue com uma sessão na clínica. A gente precisa fazer esse adormecimento gradual, para que a gente não tenha o efeito rebote, porque o outro efeito rebote é o quê? É eu fechar a fábrica. Por exemplo, quem já tomou aqui algum medicamento para dormir, tem alguns medicamentos que você toma,
putz, baqueia, mas depois você acorda, é rápido, né, então você tem aquele sono e você acorda. Por quê? Porque você acabou o efeito. Se eu utilizar alguma coisa que vai fechar a fábrica, por exemplo, que tem uma ação muito potente sobre o nosso melanócito, depois ele vai entender, nossa, agora eu posso produzir, eu continuo sendo agredido, porque a pessoa continua fazendo tudo que ela fazia, que ela se expõe aos agentes agressores, eu continuo sendo agredido, agora eu vou produzir mais ainda melanina. É o que a gente chama também de efeito rebote. Então eu tenho efeito rebote por uso de um ácido, eu tenho efeito não só ácido, por algumas substâncias, eu tenho efeito rebote por causa da epigenética, e eu tenho efeito rebote quando eu usei algo que controlou demais meu melanócito e continuei me expondo ao agente agressor. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente pensa no peeling, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, o peeling, ele pode ser utilizado, e ainda quando a gente associa esse mesmo produto na mesma formulação com os despigmentantes, a gente tem isso potencializado, tá? Então, nós estamos potencializando. Então, é importante que a gente trabalhe o pré-peeling com um despigmentante, lógico, já trabalhando a melhora da barreira. Eu tenho a minha sessão do peeling, eu tenho a minha sessão do pós-peeling, onde eu tô trabalhando também com os despigmentantes e refazendo a minha barreira, já que o peeling tá despelando, mesmo que não seja um despelar visível, ele está estimulando o turnover. Então aí eu vou refazer a minha barreira. E depois disso, a isso tudo, ao pré, ao peeling e ao pós, nós temos que pensar também no pré e pós home care, com o uso dos home cares tópicos. Então a gente tem que usar agentes despigmentantes. Então aqui a gente tem, por exemplo, o Pigment Control, que a gente trouxe agora como lançamento da linha Fases, onde a gente está utilizando o alfa-arbutin, a nicotinamida, o ácido fítico, o TGP2, a gente tem vários ativos, o Inaclear, vários ativos que a gente está utilizando, que vão trabalhar toda essa sequência. Então ele é pontual. Isso foi uma outra pergunta que foi feita durante os dias aí. Quando eu uso um despigmentante, eu uso ele pontual ou eu uso no rosto todo? Depende. Você pode usar ele um potente só na mancha e você usa um outro no rosto todo para iluminar essa pele, para também ajudar nessa despigmentação, tá certo? Nós podemos usar esses dois produtos. Então, um no rosto todo e um mais potente só na região da minha mancha, tá? Meu filho tá aqui perguntando se falta muito tempo. Ainda tenho 15 minutos com vocês. Gente, é isso. Ainda tô aqui em casa, né? Fazendo as lives, tá certo? Para adquirir esses produtos, a gente tem aí o pessoal que tá colocando aí para vocês as mensagens. São Paulo pode ser diretamente na nossa fábrica, 11 4479 8766. Tá certo, pessoal? Então, a gente tem que pensar em todo esse gerenciamento da nossa pele, né? Eu tenho falado isso bastante no curso de peelings, que eu tô dando para quem ainda não tá no nosso curso de peelings. Vocês podem se fazer a pré-inscrição, entrar lá na Dani Halt, fazer a pré-inscrição. Lá também eu tô mostrando vou agora começar nessa segunda etapa do curso com os corneal planners lá. E então, que seria esse gerenciamento da pele. Mas para que a gente entenda aqui, a gente tem esse gerenciamento que seria o pré-peeling, né? Peeling, pós-peeling. Pós-peeling imediato, pós-peeling tardio. E o uso do home care, pré-peeling, pós-peeling imediato e tardio. E quando que eu associo com microagulhamento? Quando que eu associo com outras técnicas, né? Isso é muito importante. Como que a gente vai associar com as outras técnicas? Isso faz parte desse corneal planner, desse gerenciamento. Então o peeling, como eu sempre falo, pessoal, ele é uma ferramenta. Ele é muito importante, mas ele é uma ferramenta entre as inúmeras ferramentas que nós temos. Nós temos que entender também qual é o grau dessa mancha, qual é o tipo de pigmentação. Me perguntaram da pigmentação em confete. Então, por exemplo, a hidroquinona, ela é um desses ativos despigmentantes que ele pode causar efeito rebote. Por quê? Porque ele fecha a fábrica e aí ele inibe completamente a tirosinase. Então, ele não adormece, né? Ele dá aquele
baque. E daí depois que eu tiro a hidroquinona, essa pigmentação vem com tudo. Daí o paciente necessita usar uma concentração maior por um tempo maior. E além disso, a hidroquinona também pode gerar aumento do processo inflamatório. Então pode também, por causa disso, dar o efeito rebote. Então a gente tem que avaliar isso tudo bem. Principalmente, pessoal, nós temos que avaliar o estilo de vida do nosso cliente. Nós não podemos esquecer disso. Onde ele trabalha num ambiente quente, então ele tem um problema do calor, então nós temos que resfriar a pele. Ele trabalha exposto ao sol, então nós temos que nos preocupar com o filtro solar. Ele trabalha, por exemplo, um dentista que tem o foco, ou ele trabalha com o computador, então ele tem que usar um protetor da luz visível. Tudo isso faz parte desse plano de tratamento que nós temos que ter. Mas quando a gente fala do peeling, nós temos que entender que o peeling, ele despela, tá certo? Ele descama, mas ele não inibe o nosso melanócito. Por isso, nessa formulação do Lumina Face, nós colocamos esses ativos despigmentantes. E vocês percebem que eu escolhi ativos que agem em diferentes mecanismos. Porque lembra que eu falei pra vocês, pessoal, a fórmula é uma orquestra. Entendeu? Então ela precisa ser feita de uma maneira onde eu consiga contemplar diferentes mecanismos. Eu não posso usar 2 ativos que vão inibir diretamente a tirosinase, porque um deles está competindo com o outro, né? Existe essa competição pelo sítio de ação. Então, para que eu vou usar 2 ativos que estão entrando no mesmo sítio de ação? Eu tenho que usar ativos diferentes que vão estimular de formas diferentes o nosso melanócito. E aqui eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês sobre alguns estudos, tá certo? Vamos ver se eu consigo. Vocês sabem que eu tenho essas tentativas que eu faço, né? De estar mostrando pra vocês. Esse é um estudo, pessoal, falando do uso do ácido lático como um alfa-hidroxiácido de escolha para melasmas. Então, por isso que a gente escolheu o ácido lático. O ácido glicólico tem baixo peso molecular, ele tem alguns pontos que a gente deve ter que tomar cuidado quando ele é no peeling, que vai ficar na pele. Então, por exemplo, para fototipos mais altos, peles mais sensibilizadas. O ácido lático, ele já é um ácido com peso um pouquinho maior, mas tem mais efetividade que o mandélico, porque o mandélico tem o dobro de peso do glicólico. Então, aqui nesse estudo mostrando a efetividade do ácido lático para melasmas. E aqui algumas fotos. Olha só, aqui eles utilizaram na região de pigmentação de clavícula o peeling de ácido lático, tá certo? Então, vocês podem observar. Aqui, olha só, no braço, nesse mesmo estudo, essas são fotos do estudo, mostrando o uso do ácido lático, tá certo? Então, olha só que legal. E aqui, pessoal, quero mostrar pra vocês. Aqui, olha, a atividade do norpigmerin como despigmentante. Olha que interessante, a atividade numa pele oriental, onde a gente tem maior dificuldade de trabalhar com despigmentantes. Então esse que é o ativo que eu escolhi para o peeling, o norpigmerin. E aqui, pessoal, esse daqui foi uma foto que eu recebi hoje da Patrícia. Muito obrigada, Patrícia. Ela é aí de Santa Catarina, né? Da região de Florianópolis. Ela me mandou esse trabalho dela. Eu já vi que ela tá por aí, Patrícia May. Esse trabalho foi feito por ela. Ela fez uma única sessão dentro da clínica, uma sessão de renovação através de um peeling mecânico, cosmético. Ela utilizou esse produto, que é um esfoliante mecânico da nossa linha, e depois ela fez o trabalho de hidratação. Então a intenção dela foi o preparo para o procedimento. Essa cliente estava usando o produto despigmentante de face, que é o Light Derm. Daí ela aplicou na cicatriz. E olha só o que aconteceu com a pigmentação. Então ela aplicou o Light Derm na cicatriz e olha a diferença da pigmentação da cicatriz. Então, na verdade, ela fez um pré-peeling preparando para o que vai ser feito depois, né? Que vai ser a utilização, no caso dela, ela vai fazer aqui um microagulhamento, porque ela tá trabalhando, ela não era a intenção dela trabalhar a pigmentação, né? Ela só preparou essa pele para o microagulhamento, mas a cliente usou o Light Derm. Olha a importância, gente, do home care.
ela usou o Light Derm e olha a diferença. E agora ela vai trabalhar o microagulhamento. Como que ela vai fazer esse microagulhamento, pessoal? Ela vai fazer o microagulhamento utilizando tanto um redensificador, como ela já pode estar utilizando junto o produto clareador, né? Vamos supor que ela tivesse feito um pré-peeling mais, um pré maior. Então, como que ela poderia fazer? Pensando no microagulhamento. Então, ela vai fazer a hidratação, a renovação. Na próxima sessão, ela pode fazer um peeling químico, no caso, Lumina. Ela pode usar no corpo também, né? Então, ela poderia utilizar ele. Ela pode utilizar ele. E como ele tem os despigmentantes e ele abre o caminho, a mesma ampola que a gente coloca no microagulhamento poderia ser aplicada nessa cicatriz. E depois disso ela faz mais uma hidratação e daí ela vai para o microagulhamento. Então isso é um gerenciamento da pele, tá? Isso é trabalhar exatamente o que eu venho falando para vocês, o gerenciamento da nossa pele. E o que eu quero também colocar para vocês aqui hoje, a importância da base do nosso produto. Então nós utilizamos aí a pele demonstrando, tá certo? Nós utilizamos nas bases dos nossos peelings agentes transdérmicos, ou seja, nós estamos potencializando a permeação do produto. Por quê? Porque nós estamos usando ácidos em concentrações menores, hoje permitidas pela Anvisa, então 10% no pH 3,5, mas a gente pode potencializar isso através de uma base transdérmica. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, pessoal, o produto dermocosmético não é o ativo somente. Esse ativo é maravilhoso. Sim, tem muitos ativos maravilhosos, mas o que faz a diferença é a combinação, tá certo? É isso que vai fazer diferença. É toda essa combinação que a gente tem da base, de ter um promotor da permeação, do tipo de ativo que eu tô usando, da concentração desse ativo e da combinação entre os ativos. Por isso que eu tenho batido bastante nessa tecla com vocês, né? A história da orquestra, né? Que a gente não tem só aqui a estrela, que é o ácido lático, que é o alfa-hidroxiácido neste caso. Nós temos a estrela, que é o ácido lático, mas a gente tem, que é o maestro, é o ácido lático, mas a gente tem todo mundo que faz parte da orquestra, o nopigmerin, o ácido tranexâmico, o ácido fítico, o tipo da base que eu estou utilizando, os promotores de permeação que eu estou utilizando, a maneira como eu vou aplicar esse produto, quantas camadas eu posso aplicar esse produto, com o que eu vou relacionar esse produto no pré e no pós. Tudo isso é muito importante para que a gente então esteja trabalhando, tá certo, pessoal? Nossa, olha que eu descobri, pessoal, que eu posso mudar. Eu fico maior e o slide fica menor. Nossa, eu nem sabia. Vocês estão vendo como eu vou aprendendo? Cada live eu aprendo uma coisa diferente. Bom, que mais, pessoal? Olha só, esse é um trabalho, então vamos ver se agora eu consigo mudar aqui. Ah, aprendi. Esse é um trabalho, olha só, aplicação de uma sessão desse peeling, tá? Do Lumina Face, uma sessão desse peeling. Então, olha só que a gente já consegue uma iluminação. Então, a gente fez só ele, mas a gente pode utilizar ele num protocolo muito legal, que é, por exemplo, utilizar a espuma higienizadora, aplica o Lumina uma camada só na mancha, uma camada no rosto todo, são 2 camadas. Depois a gente aplica o All Skin, que é o peeling que tem o ácido maltobiônico, deixa 20 minutos, lembrando que eu tô ocluindo, então tô aumentando a permeação do ácido que tá embaixo, tá? E eu não estou competindo, porque o ácido lático tá entrando e essa água tá ficando disponível para os meus polihidroxiácidos. E depois disso eu venho com o nosso produto que forma barreira. Então olha que coisa legal que a gente pode estar fazendo, tá certo? Como que a gente pode fazer essas associações. Isso, pessoal, é a estética personalizada. A estética personalizada é isso, é a gente entender a disfunção, entender os ativos, entender as formulações, entender os equipamentos que nós temos disponíveis e em qual sessão que eu coloco o que. Estão me perguntando aqui do LED. Então, por exemplo, eu poderia associar o LED nesse momento do peeling? O LED faz o que, pessoal? O LED azul, vamos falar do azul. O azul aumenta a hidratação cutânea, tem efeito bactericida.
bactericida. Se eu aumento a hidratação cutânea, eu aumento a permeação de qualquer ativo hidrossolúvel. O alfa-hidroxiácido é hidrossolúvel. Então a gente pode fazer, mas a gente pode gerar um pouco de calor. Então talvez não seja a melhor opção para o melasma. Mas, por exemplo, é uma grande opção para o peeling para peles acneicas, porque eu já tenho o efeito hidratante e eu já tenho também o efeito sobre Nossa, me fugiu. Meu Deus do céu, antisséptico, né? Eu já tenho o efeito sobre os micro-organismos, né? O LED azul tem um efeito também antisséptico, então poderia ser feito, tá certo? Bom, agora, pessoal, eu vou responder algumas perguntas. Eu vou acabar 5 minutos antes para salvar essa live, porque da última vez eu fui até o final e eu não consegui lá salvar essa live. Eu tive uma pergunta bem interessante aí no decorrer de uma cliente que me perguntou sobre o drone. O drone, gente, ativos na forma drone. Drone é uma nomenclatura usada para ativos que estão encapsulados de uma forma onde eles vão atuar diretamente no sítio de ação. Então, como a gente tem as nanosferas, a gente teve a primeira geração que são os lipossomas, depois a gente teve as nanosferas, niosomas, nós temos essa nova tecnologia que é chamada de drone. O drone vai até o local, não é isso? O que o drone faz? O drone vai até o local. Meu marido tá louco aqui, comprou um drone e aí ele tem como... Vou até contar isso pra vocês. Ó, gente, que coisa doida. Ele comprou um drone pra ele... como é que fala? Se aprender a lidar com o drone, porque ele quer comprar um outro drone para levar documentos da nossa casa até a empresa. Então, assim, ó, pensando lá na frente, né? O drone faz exatamente isso, ele leva até o local. Então, até tem uma propaganda que tá rodando por aí, que mostra a pizza chegando no drone na sua casa, né? Que você tá em casa. Então, o drone faz isso. Então, o drone seria isso, seria você levar no sítio de ação. A gente tem vários hoje ativos na formato de drone para que a gente entregue no sítio de ação, assim como as nanosferas. É uma tecnologia um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo, é entregar o ativo no seu sítio de ação. Quando a gente está usando o Neopigmerin, na verdade, a gente está utilizando o quê? Um peptídeo que consegue carrear o ferrúlico mais profundamente, que é o Neopigmerin. Também é uma maneira de você chegar perto do sítio de ação. Tá certo? E o peeling, ele também faz isso, porque ele é um permeador cutâneo, então ele quebra espaço e ele vai levar o seu produto, o seu ativo mais perto do sítio de ação. Lógico que o drone é uma tecnologia muito mais nova, mas o princípio é esse, tá certo? E a gente teve uma pergunta também que eu gostaria de responder aqui ao vivo, que a cliente falou assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito recorrente nas clínicas, por isso que eu acho importante. Eu já fiz tudo quanto é tratamento, meu melasma não sai, só piora. Qual a sua indicação? Pessoal, a minha indicação qual é? É procurar um profissional habilitado, um profissional com conhecimento, para que seja feita uma avaliação muito específica dessa pele. E aí vocês têm que... Ela falou uma coisa que é muito importante na pergunta. Eu já fiz de tudo e ele só piora. Isso mostra, pessoal, que a pele dela está extremamente reativa. E o que eu percebo? Que esses clientes, eles vêm aumentando muito. Então, o que acontece? A pessoa chega na sua clínica e fala assim, eu quero fazer um peeling bem agressivo para descamar tudo, para tirar esse melasma. Isso não vai acontecer, pessoal. Isso não vai acontecer e, pelo contrário, você pode ter o rebote. Então, qual que é o princípio? É a gente fazer uma avaliação adequada, começar utilizando despigmentantes suaves, leves, produtos que vão inibir processo inflamatório, porque se ela já passou por várias tentativas, então ela tá com essa pele reativa, inflamada, ela tá com essa pele com uma situação de estar reagindo a qualquer procedimento mais agressivo. Trabalhar dentro da clínica com os mesmos procedimentos que vão normalizar essa pele, que vão melhorar essa barreira. Nós temos uma cliente que eu não sei se ela tá aí hoje, mas a Priscila, a gente fez um trabalho nela somente com a linha Vaccine para melhorar esse melasma dela, que foi um melasma ocasionado por vários fatores, e ela usa Light Derm sem parar, e a gente teve um resultado maravilhoso.
sem agredir. Então, o princípio da cornoterapia e esses tipos de ácidos que nós estamos utilizando estão dentro do princípio da cornoterapia, que é menos é mais, né? Qual que é o princípio? Menos é mais. Então, menos agressão para que a gente tenha melhores resultados. Tá certo? Eu vou responder no decorrer da semana a todas as perguntas. Eu vou encerrar para que a gente não tenha problema de eu não conseguir salvar nossa live. Eu quero agradecer a todos os elogios, a todos. Quem não se inscreveu no curso, se inscreve lá. E hoje nós estamos começando a nossa pré-venda do Lumina Face. Vocês podem fazer o pedido com um preço especial que vai até o dia 31/7, tá? Então, através dos nossos canais de vendas, vocês podem estar adquirindo o Lumina Face, que é esse peeling que a gente pode conjugar com o Fases para que a gente possa ter uma ação mais efetiva sobre a pigmentação, sobre o melasma. Hoje nós falamos de pigmentação de melasma, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Um grande beijo, um ótimo final de semana. E, o que ela colocou? A Patrícia colocou? Lembrando que é muito importante cuidar do organismo de dentro também. Sem dúvida nenhuma, pessoal, cuidar da parte interna é muito importante. O sono é muito importante. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente não dorme direito, a gente perde em torno de 20% da nossa capacidade de reparação da nossa barreira. É muita coisa. Então a gente não consegue ter uma reparação adequada. Então o sono, todo o nosso estilo de vida, os nossos alimentos. Outra coisa importante no nosso ciclo da melanogênese, antes da tirosina, que é estimulada pela tirosinase, nós temos a fenilalanina. E o aspartame, ele é rico em fenilalanina, que é um adoçante que muitas pessoas utilizam. Assim como então vai estimular a melanogênese. Assim como alguns antidepressivos também são fotossensibilizantes. Então, por isso que a avaliação correta, a avaliação global é muito importante. Pessoal, um excelente final de semana para vocês. Lembrando que a estética funcional começa aqui e termina aqui. Muito obrigada, pessoal. Até quinta-feira que vem, onde a gente vai falar sobre peelings e acne, tá certo? Os peelings da acne, tá certo? Um grande beijo, pessoal. Até mais. Podem fazer as perguntas, deixa lá que eu vou responder durante toda a semana, tá? Grande beijo.